Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que sumo sacerdote misericordioso, Jesus nos convida a caminhar ao seu lado no socorro aos necessitados, combatendo os males e injustiças em ação na sociedade. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo de morrer, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, essa primeira leitura, fala pra gente, que nos faz um convite, essa carta, essa carta aos Hebreus nos fala que Jesus nos faz um convite, a caminhar do seu lado, Ele nos liberta, de todo o mal. Então, que nós possamos sempre caminhar com Ele, fazer o que Ele nos pede, colocar em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida, tá certo? Então, que nós possamos sempre, colocar em prática o que Ele nos diz, porque Ele é o Filho de Deus, Ele veio justamente para salvar a humanidade, salvar realmente a humanidade do mal, nos livrar dos pecados, tá certo? Nos livrar, dos nossos pecados, para que a gente nos converta para uma nova vida, que nós possamos nos arrepender das nossas faltas e nos converter para uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Seguiam-no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas por toda a Galileia, nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava demônios. Então, essa leitura do Evangelho nos mostra hoje que Jesus ele se desloca da sinagoga até a casa de Simão e André. E aí ele foi informado, sobre a febre da sogra de Simão. E aí ele toma pela mão, e cura a sogra de Simão, Então isso, levando para a nossa realidade, o que significa? Ele estendeu a mão dele para a sogra de Simão e a curou, Levando para a nossa realidade, o que isso significa, Que estender a mão ao necessitado, significa que nós estamos,
reerguendo, né, alguém do desânimo e da tristeza. Jesus, ele faz isso muitas outras vezes durante a missão dele, né? Então, ele tem compaixão dos necessitados, né? Ele cura as pessoas, os enfermos, expulsa os demônios, né? Então, ele se faz solidário com os doentes e com as pessoas dominadas, né, pelos maus espíritos. E aí, depois disso, depois que ele fez isso, ele foi rezar, né? Ele se retirou para rezar, né? Então, a oração põe Jesus em sintonia, né, com a vontade do Pai, né? É aquele momento, né, que ele, né, se coloca em sintonia, ainda mais em sintonia com Deus, né? Então, ele não se instala, né, no mesmo lugar. Ele sempre vai à procura, né, dos que estão afastados. Ele vai em outras sinagogas, né, como a gente viu aqui nesse trecho, né? Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim, né? Então isso mostra para ele, né? Isso mostra para a gente que ele faz a vontade de Deus, né? Ele está ali justamente para fazer a vontade de Deus. Isso, que nós possamos também, assim como é exemplo de Cristo, né, estender a mão também aos necessitados, né? Levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de fé àqueles que precisam, né? Termos atitudes concretas também de fraternidade, de solidariedade para com todos que precisam, tá certo? Fazendo isso, nós estamos com certeza, né, tendo atitudes, né, de discípulos de Cristo que nós somos, tá certo? Então, que nós possamos sempre, né, colocar, como eu falei na primeira leitura, colocar em prática todos os ensinamentos de Cristo, colocar em prática a sua palavra, o seu evangelho, né? Que nós possamos levar essa palavra a todos que necessitam, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.